Para você que fica com vergonha ou sente uma trava na hora que precisa cobrar alguém, eu vou te ajudar agora com algumas técnicas para você ter mais chance de conseguir receber o seu dinheiro do caloteiro. Eu sou o Henrique e eu tô aqui para te ajudar a ficar blindado contra cliente que não te valoriza, que fica pedindo desconto, fiado, tenta dar calote. Se são essas três coisas que você está buscando, então já se inscreve aqui no canal, porque vai ter muita dica para te ajudar. E a gente vai analisar aqui uma cobrança que um inscrito teve a coragem de compartilhar. Então, o que ele fez aqui, eu vou fazer uma análise completa para te ajudar na hora que for cobrar alguém para você conseguir ter mais êxito. Então eu vou acompanhar aqui na minha tela, só que você acompanha comigo aqui do lado. Logo no início, ele já começou perfeito, dando um boa tarde para a pessoa. Então ele estava puxando um assunto com ela. Ele não deixou o sentimento de raiva ou de tristeza por essa pessoa estar devendo ele falar mais alto e já chegar cobrando. O que já é um erro que eu vejo muita gente cometendo, que é a pessoa já chega com raiva ou triste com a pessoa e de cara ela já vem cobrando. Ela já vem falando, pô, eu não sabia que você era desse jeito, eu confiei em você. Se eu soubesse que você era assim, a gente nem teria feito negócio antes, foi muita mancada da sua parte, etc. Então a pessoa deixa a raiva dela ou a tristeza falar mais alto, e se você já chega encarando, se você já chega peitando o devedor, a chance de você receber vai ser muito menor, porque a pessoa já fica no estado de alerta, ela já entra no modo de defesa. Então qualquer coisa que você for falar, ela vai tentar se esquivar, ou ela vai deixar você no vácuo, ou ela vai ficar dando argumentos do porquê que ela tá te devendo ainda. Ou ainda mais, ela vai tentar colocar você como o vilão da história, falando que você não entende o lado dela, que ela tá passando necessidade, que ela tá passando por alguns problemas. Então ela vai tentar fazer com que você seja o vilão da história e não ela. Então ele já começou aqui dando um boa tarde. Como a pessoa sabia que estava devendo e deve ter sentido que ia ser cobrada, ela só foi responder no dia seguinte, de noite, e mandou um oi bem seco. Aqui vem a parte principal da cobrança dele, que ela começou perfeita, só que da metade para frente ele escorregou um pouco, então acabou matando a cobrança. Eu espero que ele receba, mas agora a gente vai ver o que ele acertou e o que ele errou para você colocar em prática quando você precisar cobrar alguém. Ele já começou. Estou numa transição na parte profissional e você sabe, começo é osso. Tô meio sem grana. Sobre aqueles 400 que tinha ficado, você não conseguiria me mandar 200 que seja para morrer a dívida? Nem que fosse duas de 100? Ele já começou aqui com uma abordagem que eu chamo de abordagem jab. Sabe no boxe quando tem o jab direto? Geralmente o jab, que é aquele soco um pouco mais fraco, ele serve tanto para você afastar o oponente, quanto para você medir a distância que ele tá. Mas uma das funções do jab é você tirar a defesa do seu oponente, porque o soco que vai desestabilizar o seu oponente é o direto. Se você dá um jab, ele pode achar que é um direto, vai tentar se defender do jab. No que ele tenta se defender, ele abaixa a guarda ou ele muda ela de posição, que é quando você consegue acertar o direto em cheio. Quando você começa no jab, você tira a defesa do caloteiro, porque se ele sente que você vai cobrar, ele já vai começar com um monte de argumento. Só que você aborda ele de uma forma diferente, de uma forma que ele vai se desestabilizar e vai baixar a guarda dele, para depois você vir com o seu direto, que é a parte da cobrança em si. Então ele começou falando, estou numa transição na parte profissional e você sabe. Então aqui provavelmente, por ele ter falado você sabe, a pessoa deve conhecer ele, a pessoa deve ser próxima a ele, sabe dos planos dele. E quando a pessoa é próxima, geralmente é mais difícil, porque a pessoa acha que o grau de parentesco ou a amizade que ela tem com você é o suficiente para ela não precisar te pagar. E logo em seguida ele fala, começo é osso, tô meio sem grana. Tem duas formas de você começar uma abordagem com a pessoa. Ou você vai para o lado racional ou para o lado emocional. O lado racional você pode falar da dívida em si, do tempo que a pessoa está te devendo, do dia que ela tinha falado que ia pagar. Então você pode usar a palavra dela contra ela. É uma abordagem mais racional. Aqui ele já usou uma abordagem mais emocional para desestabilizar a pessoa mais ainda. Porque se você já chega cobrando direto, ninguém gosta de alguém cobrando a gente. Quando você recebe uma ligação de um banco ou de qualquer coisa te cobrando, você já desliga na hora. Ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser confrontado. Então, se existe um cobrador, automaticamente ele é meu oponente. Estamos em times opostos. Mas se você chega desestabilizando a pessoa e chega com uma abordagem mais pro lado emocional, as chances são que a pessoa, além de abaixar a guarda, ela começa a entender o seu lado, ela se coloca no seu
seu lugar, entende aquilo que você está passando e vocês, ao invés de serem oponentes, vocês agora estão do mesmo lado. Vocês estão jogando agora no mesmo time. Então a chance é que a pessoa entenda o seu lado e fique do seu lado, para entender que ela está fazendo algo de errado. Ele disse, o começo é osso, tô meio sem grana. Sobre aqueles 400 que tinha ficado, ou seja, provavelmente a pessoa já tinha uma dívida com ela, uma dívida maior. Ela foi pagando, mas ela parou de pagar. Alguma coisa aconteceu que ela interrompeu o pagamento e ele disse, você não conseguiria me mandar 200 que seja para morrer a dívida? Por que que aqui ele escorrega? Principalmente por ter mandado uma outra mensagem falando nem que fosse 2 de 100. Ele começou falando que tá meio sem grana. E aqui a gente precisa tomar muito cuidado porque por mais que a gente tenha convivido com a outra pessoa por muito tempo, por muitos anos, a gente não sabe o que realmente se passa na cabeça dela. A gente não sabe o grau de maldade que a outra pessoa tem guardado. Então só tem 2 momentos que a gente realmente conhece uma pessoa. O primeiro é no momento de dificuldade. Você vai saber quem realmente está do seu lado. E no segundo é no momento de abundância. Ou no momento que a pessoa tem algum tipo de poder. Seja poder de decisão de alguma coisa, ou então poder de dinheiro. Seja num cargo profissional, ou seja de dinheiro, aquele poder só vai aumentar aquilo que já existe dentro da pessoa. Vai potencializar aquilo que a pessoa já é. Então, num momento de abundância ou de poder, é o momento que a gente vê quem a pessoa realmente é. E por não saber o grau de maldade que existe dentro da pessoa, a gente tem que evitar ao máximo dar poder para ela. Eu tenho certeza que agora tem pouquíssimas pessoas que você coloca a mão no fogo por ela. Então, é preciso tomar cuidado. Por mais que seja um amigo de infância, você não sabe o grau de maldade que ele tem, você não sabe o que ele é capaz de fazer quando ele tem algum tipo de poder. Então, esse inscrito, ele disse que o começo é osso, tô meio sem grana. Ele já se colocou numa posição vulnerável de necessidade. Ele tá falando que ele tá precisando. Por que que você tem que tomar cuidado com isso? Principalmente quando você for comprar algo ou vender algo. Se você mostra pro vendedor ou pro comprador que você tá precisando e essa pessoa tem um pouquinho de grau de maldade, ela vai se aproveitar de você. Eu falo isso porque eu já participei de uma negociação onde eu estava próximo de 2 vendedores e eles estavam negociando como que eles iam comprar um determinado produto de uma pessoa. Só que eles queriam pagar o mínimo possível. Eles se achavam ali bons negociadores e queriam o melhor preço. Um desses vendedores disse para o outro que a pessoa que ia vender aquele produto que eles estavam precisando, ela estava passando por um momento de dificuldade. Ela estava precisando. O outro vendedor disse para ele, então joga um preço mais baixo ainda, já que ela está precisando. Se ela está com necessidade, ela não vai recusar. Ela precisa vender. Então joga o preço mais baixo possível. Então eu ali próximo deles percebi que tanto na hora da venda quanto na hora da compra, se o vendedor percebe algum grau de fragilidade ou de vulnerabilidade, ele vai se aproveitar. E são pessoas que eu conhecia há muito tempo e eu não sabia que elas tinham esse tipo de pensamento de se a pessoa está passando necessidade, joga um preço menor porque ela vai precisar vender. Em outras palavras, vamos se aproveitar dela. E eu estou falando isso porque às vezes a pessoa que está te devendo, ela pode ter essa malícia, ela pode ter esse grau de maldade dentro dela. E se você demonstra fragilidade, vulnerabilidade, ela vai se aproveitar de você. Então se ele fala que o começo é osso e está meio sem grana, ele está dando poder para o caloteiro se aproveitar desse momento dele. Lembrando, independente de quem for, pode ser um amigo próximo, pode ser um parente. Eu não coloco a mão no fogo por praticamente ninguém. E você deveria fazer o mesmo. Às vezes o excesso de confiança é o que vai derrubar a gente lá na frente. E ele ainda disse sobre aqueles 400 que tinha ficado. Se tinha ficado, a pessoa já estava errado de estar devendo. E a pessoa estava duplamente errado de parar de pagar sem dar satisfação nenhuma. E ele disse, você não conseguiria me mandar 200 que seja para morrer a dívida? A pessoa, ela nem pediu desconto. Esse meu inscrito, ele não sabe se o devedor está num momento difícil e ele, sem nem perguntar, sem nem argumentar, sem nem negociar, ele já deu 50% de desconto para ela. Olha o quão perigoso é. Ele já falou que o começo é osso, ele já falou que está sem grana e ele já está dando 50% de desconto na dívida para morrer logo. Ele está dando todos os sinais de que ele está desesperado. Vou dar um exemplo se você está na posição de comprar algo. Vamos supor que eu estou vendendo essa capinha de celular. Se você me pergunta quanto é e eu já falo para você, essa capinha aqui é 25
25, mas eu te faço por 20, você percebeu que você nem pediu desconto, você nem tentou negociar e eu já tô te oferecendo desconto? Então, se você tem um pouquinho de malícia e viu que sem pedir eu já diminuí R$5, se você tentar negociar ou chorar um pouco, você consegue mais desconto ainda. Você consegue levar essa capinha por pelo menos R$15. É o erro de muito vendedor demonstrar desespero na hora da venda. Você não pediu desconto e a pessoa já te oferece, então você sabe que dá para apertar mais um pouco, que ele vai conseguir diminuir aquele valor mais um pouco. Que foi o que ele fez aqui. A pessoa não pediu, ela não falou se tá passando por um momento de dificuldade também, mas ela já viu que ganhou 50% sem nem pedir. Então concorda que se ela tivesse um pouquinho de malícia, um pouquinho de maldade, quando ele disse, você não conseguiria me mandar 200 que seja para morrer a dívida, ela poderia estar com R$400 na mão, na hora, para ela pagar. Mas ela, opa, se ele já tá fazendo por 200, espera aí. Ela poderia mandar mensagem para ele falando, eu só tô com 150 aqui. Se eu te mandar agora, a gente morre a dívida? Ela poderia muito bem tentar negociar e como ele já demonstrou vulnerabilidade e ele já demonstrou que tá com necessidade, ele poderia aceitar. Então aquela pessoa que tá devendo uma dívida que era 400, ela ia pagar 150. Para ela saiu muito em cima, ela saiu ganhando. E ele ainda completa, nem que fosse duas de 100. Ou seja, a pessoa já tava devendo, tá errado. Parou de pagar, tá errado. Já ganhou 50%, ela tá errada e ainda tá ganhando benefício. E ainda ganhou o benefício de parcelar 4 coisas. Ele deixou ela pagar em 2 vezes de 100. O que ele poderia ter feito aqui seria, sobre aqueles 400 que tinha ficado, você consegue mandar eles até sexta-feira? Você consegue mandar até o final de semana? Você consegue mandar até o final do mês? Você consegue mandar até amanhã? Para ele tentar negociar com a pessoa, porque você não sabe o momento que a outra pessoa, que o caloteiro está vivendo. Ele pode ter acabado de ganhar um bônus no emprego dele. Ele pode ter acabado de ganhar um dinheiro que ele não estava esperando. Então ele está com dinheiro sobrando. E se você falar sobre aqueles 400 que tinha ficado, você consegue mandar até sexta, a pessoa pode ter um lapso de consciência e aí ela fala, pô, verdade, eu estava te pagando, parei, você está passando por um momento de dificuldade, eu errei em ter ficado te devendo. Então se ele tivesse pedido para a pessoa pagar até o final de semana ou até a semana seguinte, a pessoa poderia falar num lapso de consciência, cara, me manda seu Pix que eu vou te mandar esses 400 agora. E aí, como ele, no desespero, deu 50% e ainda deu a possibilidade da pessoa pagar em 2 de 100, ele deixou de receber 400 para receber 100 agora e 100 no mês seguinte. Então o desespero fez ele tentar negociar para fazer a outra pessoa sair ganhando. E a gente vem no resto aqui, onde o caloteiro disse, agora não consigo, posso te dar em janeiro? Em janeiro eu te dou 280, para um dinheiro meu com você, 120 se não me engano. Aqui eu não entendi muito bem, mas parece que a pessoa ainda estava devendo um outro dinheiro para ele. Além daqueles 400, tinha um outro 120. Só que ele pediu para a pessoa mandar 200 e a pessoa falou que ia dar 280 porque estava devendo 120. Ou seja, ela ia pagar os 120 que estava devendo de outra coisa e da dívida de 400 ela só ia pagar R$160. Um outro erro do meu inscrito para você não cometer é que ele só disse tudo bem, obrigado. Então ele tentou negociar, a pessoa negociou de volta e ele simplesmente aceitou. Só que o maior erro aqui foi ele não ter arrancado pelo menos uma data. Então a pessoa disse em janeiro. Janeiro é muito vago, janeiro tem 31 dias. E outra, se a pessoa tiver um pouquinho de maldade, pode ser que chegue janeiro agora de 2024 e ele fale, e aí, você falou que ia me pagar em janeiro? E a pessoa poderia muito bem brincar com ele falando, mas eu não falei de qual ano, só vou conseguir te pagar no janeiro de 2025, janeiro de 2026. Então ele encerrou a negociação da cobrança sem dar pelo menos uma data para ela. Então quando o caloteiro disse posso te dar em janeiro, ele poderia ter falado em janeiro tá tranquilo para mim, você consegue passar até o dia 10? Você consegue passar até o dia 7? Você consegue passar até o primeiro domingo? Consegue passar até o dia 15, até o dia 20, até o final do mês? Então é muito melhor quando você estiver negociando algo para receber o valor que a pessoa está te devendo, é muito melhor você arrancar uma data da pessoa do que você já chegar dando desconto para receber logo esse dinheiro. No cenário que valeria a pena ele dar um desconto para ela seria se ele tivesse só falado sobre aqueles 400, você consegue mandar até o final de semana? E se a pessoa tivesse falado assim, cara, eu não tenho 400, eu não consigo dar. E ele poderia ter perguntado, quanto que você consegue me mandar até o final de semana? Se a pessoa tivesse falado, consigo te mandar 200, ele poderia esperar um pouco mais e ao invés de já morrer a dívida em 200 e falar, beleza, me passa 200 e a dívida morre, se ele já esperou até agora, espera mais um pouco, não vai sair perdendo nada. Então ele poderia falar para ela,
Beleza, até o final de semana me manda 200. Você acredita que até o outro final de semana você consegue mandar os outros 200? Concorda que é melhor você esperar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência e receber aquele valor completo, do que no desespero de encerrar logo você dar um desconto para a pessoa? E se a pessoa tentasse negociar falando, cara, não consigo, ele poderia falar, beleza, então em janeiro, até a primeira quinzena de janeiro, você consegue mandar os outros 200. Viu como é melhor você ter um pouco de paciência, aborda a pessoa da forma correta, negocia da forma correta, não fica facilitando para a pessoa, dando desconto, parcelando a dívida, já que a pessoa está errada e você está no seu direito de receber. E lembra, arranca uma data ao invés de dar desconto para ela. E só para reforçar que eu tô aqui para te ajudar a ficar blindado contra cliente que não valoriza o seu negócio, seja aquele que fica pedindo desconto, o que fica pedindo fiado, o que tenta dar calote. E se você tem dificuldade para cobrar alguém ou tem dificuldade para se impor com os clientes, para eles respeitarem o seu negócio, respeitarem o seu preço, se inscreve no meu canal. Deixa aqui nos comentários se você tem mais alguma dúvida ou alguma dificuldade que esse vídeo não te ajudou. Se tem algum tipo de caloteiro ou de cliente que você não consegue atender ele, que você não consegue cobrar ou atender essa pessoa, deixa aqui nos comentários também uma sugestão de vídeo, de tema de vídeo para eu poder te ajudar. E espero que eu tenha te ajudado muito. E se você ficou até aqui, muito obrigado.